Reagindo às manchetes. Nosso convidado direto ao ponto. Eu vou ler as manchetes e você vai reagir. Bem óbvio. Pacote da destruição avança mesmo depois da tragédia no Rio Grande do Sul. 8 de 25 projetos de lei contrários à proteção ambiental seguiram em tramitação durante enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é terrível, né? Terrível. Então, é o que a gente estava conversando, né? A população precisa se mobilizar, acompanhar essas decisões, né? De alteração de lei nas câmaras municipais, né? E dizer assim, olha, será que realmente é isso que a gente quer? Será que a gente quer diminuir a nossa proteção ambiental? Realmente é algo impactante. Como você avalia o Congresso, o Congresso Nacional? Hoje ele se comporta como um inimigo do meio ambiente? Eu não diria isso. Eu diria que o nosso Congresso é um Congresso conservador, ele é pouco progressista, então é pouco atento a essas questões da preservação ambiental, por óbvio, né? Então você tem grupos, você tem frentes parlamentares que têm esses discursos ideológicos contrários à preservação ambiental, e isso fere a dignidade das pessoas, né? Isso fere a dignidade e a cidadania, né? Então, pensar que a proteção ao meio ambiente está separada, está desvinculada do desenvolvimento econômico é um engano, é um erro, né? Então, à medida que a gente tem grupos que defendem desmatamento, ou não estão preocupados com isso, né? Ou que não estão preocupados com a implementação de serviços de água, esgoto, coleta de resíduos, serviço de saneamento no geral, né? E qualidade de vida da população, acha que às vezes só a produção, só o PIB importa, né? Mas não é só o PIB, né? O PIB tem que andar junto com o IDH, né? Às vezes, dependendo do caso, o PIB é até contrário ao IDH, mas a gente precisa pensar nas pessoas, né? Na qualidade de vida. Agora, a região centro-oeste, a tendência é sofrer mais com o calor extremo e seca, né? A gente tem diferentes cenários, né, das mudanças climáticas. Então, isso depende de algumas regiões. Sim, há uma tendência de aumento de secas no Nordeste, né? Há também um aumento de escassez hídrica, um potencial do aumento de escassez hídrica aqui na nossa região, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, por exemplo, né? Então, há alguns diferentes cenários climáticos para isso, né? Então, para diferentes cenários, você tem que ter diferentes respostas, né? Então, cada região tem que ter um plano adequado, né? As bacias hidrográficas no Brasil têm que ter um plano adequado de adaptação climática para aquela região em específico, né? A coisa não é uniforme, né, para todo mundo. Então, por isso que precisa ter uma atenção maior da população, de técnicos especialistas que possam nos orientar, né, a melhor solução, né? Mas a gente tem que tomar sempre cuidado com a questão de uma tecnocracia, né? Achar que a decisão passa só pelo técnico ou só pelo legislativo, né? É preciso envolver a população nisso, né? Primeiro, para você conscientizar do ponto de vista da educação ambiental e também para você promover uma tomada de decisão mais sólida, mais consistente, né? Que beneficie, de fato, toda a população local. Próxima manchete. Desabrigados do Rio Grande do Sul podem ser considerados refugiados climáticos? Sim, eu acredito que sim. E aí eu acho que a política pública de habitação e de reconstrução é muito importante. Então, esses anúncios, né, de construção de casas ou de compra de casas para essas pessoas que perderam suas casas, esses anúncios feitos pelo governo federal é muito importante. Eu acho que é uma medida... eu acho que talvez seja uma das medidas mais arrojadas que eu já tenha visto em termos de reconstrução. Quer dizer, o Estado brasileiro garantir habitação para essas pessoas, isso é muito importante, isso é necessário, né? Do ponto de vista assim, do custo com isso perante ao que é produzido no Brasil, é um custo que não é muito, né? Então, a gente tem condições de alocar recursos, manusear recursos do orçamento federal para isso. Eu acredito que sim. E o risco... Então, acho que isso é importante. Política pública para evitar que as pessoas se tornem mesmo refugiados climáticos, né? E mais do que isso, repensar o zoneamento das cidades. Quer dizer, o zoneamento, assim, a faixa em torno do córrego que deve ser protegida. Se a população, os estudos, né, a população sendo consultada, os estudos técnicos
chegarem à conclusão de que, olha, é melhor a gente não continuar mais nessa área e deixar essa área para inundação ribeirinha do córrego e a gente reconstruir em outro local mais seguro, mais adequado, acho que sim, acho que isso deve ser feito. Né? A gente repensar a forma que a gente usa a cidade, o espaço que a gente usa na cidade. Né? Então, é o momento da gente repensar, é o momento da gente fazer estudos adequados para isso. Se é melhor ou não tomar uma outra ação. Certo. Próximo. Campo Grande é a capital que mais publicou decreto de desastres causados pela chuva. Olha aí que incrível, eu não sabia que tinha sido a que mais publicou o decreto. Nos últimos 10 anos, Campo Grande publicou 125 decretos, o maior número em todo o Brasil. Uau, incrível. Realmente, a gente precisa colocar cada vez mais em prática e alocar mais recursos para essa demanda, né? Para essa demanda, que gera prejuízos. Né? Talvez se a gente colocasse na ponta do lápis os prejuízos gerados pelas chuvas em Campo Grande, o valor seria muito maior do que o valor que a gente tem que aplicar para fazer prevenção desses problemas. Normalmente é assim, né? Normalmente o valor de recursos para você remediar, para você recuperar, tende a ser muito maior do que o valor que você gasta com prevenção desses prejuízos. Né? Hoje a gente corre risco, Campo Grande corre risco de cometer o mesmo erro de Rio Grande do Sul ao ignorar ocorrências de desastres ambientais? Eu acho que sim, não só Campo Grande. Eu acho que qualquer cidade corre um risco de você prejudicar, né, o uso do espaço da cidade, a população, gerar prejuízo se você não se ater àquilo que você vem planejando. Né? Porque muitas vezes são feitos planejamentos e você engaveta, você não leva aquilo para frente, ou você demora para você readequar aquele planejamento e investir nele. Então, acho que não é só o caso de Campo Grande, todas as cidades, as grandes cidades, as capitais, pelo menos, lidam com esse problema e correm sério risco de aumentar seus prejuízos por conta dessas alterações climáticas que vão ser cada vez mais frequentes. A gente precisa se preparar, a gente precisa fazer planos de mitigação ou adaptação climática nos municípios. Precisa levar isso a sério. Né? Mais do que fazer, às vezes, um plano específico para isso, um planejamento específico para isso, talvez adequar os planejamentos que já existem, levando em conta os riscos, né, de você sofrer com os prejuízos desses fenômenos extremos. Né? Então, o nosso plano de transporte público, né? Transporte e mobilidade. Será que, se nós considerarmos eventos de inundação, qual deveria ser a nossa tomada de decisão em termos de transporte público na cidade? O que a gente deve fazer, o que a gente deve adequar nesse plano, né? Em termos de transporte, para que a gente diminua, para que a gente minimize os impactos dessas alterações climáticas. Assim a gente faz para transporte, assim a gente faz para saneamento, assim a gente faz para outras coisas que o município tem em seus planos. Né? Então, isso é... Campo Grande está entre as 15 capitais brasileiras que não têm plano de mudanças climáticas. Então, é isso que a gente está falando, né? Da elaboração de um plano. Então, acho que vale o que eu já comentei aqui. E eu acho que sim, a gente precisa pensar. Eu sei que Campo Grande tem uma equipe já que está pensando nisso. Existe um grupo de trabalho, uma comissão, um comitê, né, para adaptação e mitigação climática. Então, eu acho que esse pessoal vai dar conta disso. É importante eu falar, registrar, do que eu conheço, nós temos bons técnicos, bons engenheiros, boas engenheiras, arquitetos, urbanistas, né, pessoas muito bem capacitadas, né? E aí o que precisa são os gestores públicos, as lideranças políticas, darem atenção a essas pessoas, né? Darem atenção ao engenheira que está lá na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Obras, no Instituto de Planejamento Urbano. Essas pessoas são tecnicamente responsáveis, tecnicamente bem capacitadas, e o político que está ali naquele momento, naquela gestão, precisa dar atenção para essas pessoas. Precisa valorizar o trabalho delas, precisa equipar bem as secretarias, precisa conferir uma boa infraestrutura para esse pessoal trabalhar bem, né? Porque eles são bem capacitados para isso.
Próximo. Ministério Público de Mato Grosso do Sul se posiciona contra a anulação de acordo para desmatamento no Parque dos Poderes. Ah, sim, eu soube desse processo. Olha, eu acho que a gente deveria preservar mais o Parque dos Poderes, né? Essa é a minha opinião, né, pessoal, tá? A gente pode fazer uso de técnicas construtivas que agridam menos, que possam preservar mais o parque. Né? Qualquer área ali que desmatar para construção de, por exemplo, a pretensão era construir o Palácio da Justiça e estacionamento, né? Qualquer mexida ali causa grande dano? Assim, gera impacto. Aí que a gente tem instrumentos legais no processo de licenciamento ambiental de qualquer obra, como uma obra dessa, para avaliar o impacto. Então, uma equipe, um corpo técnico, elabora esse estudo de impacto ambiental dentro do processo de licenciamento ambiental. Isso passa por um trâmite administrativo ambiental nos órgãos ou da Prefeitura do Estado, no caso do Estado, né? No IMASU, para verificar se esses estudos estão de acordo, qual o impacto que vai ser ocasionado com aquele tipo de obra naquele local, e também elencar as medidas mitigatórias ou compensatórias para que você diminua esse impacto. Né? Tudo que a gente faz gera impacto, mas por isso que existe a figura do licenciamento ambiental e dos estudos de impacto ambiental, para que a gente possa, junto com essa atividade, esse empreendimento, a gente colocar atividades que vão compensar os impactos, né, ou que vão diminuir esses impactos. Isso é importante. Seguir esse rito do licenciamento ambiental, garantir esse licenciamento ambiental e, de fato, executar aquilo que foi planejado para poder compensar, diminuir, mitigar ou recuperar a área. Última manchete. Mato Grosso do Sul destaca a política agroambiental e programa carbono neutro a empresários em Nova York. Eu acho que é uma boa oportunidade, né, pro nosso estado, né, divulgar as nossas atividades. Espero que de fato isso possa se reverter em benefício para a população como um todo. Né? Lembrando, a gente tem que pensar PIB e IDH juntos. Não adianta eu só produzir e eu não garantir qualidade de vida da população. Quando digo qualidade de vida, local seguro para morar, serviços públicos mínimos como água, esgoto, coleta de resíduos, reciclagem, controle de inundações, né? Pessoa ter áreas de lazer, a pessoa ter acesso a postos de saúde adequados. Então, a gente precisa produzir, a gente gera riqueza, e essa riqueza deve ser revertida para a produção de qualidade de vida, e não para um simples acúmulo de capital de poucos, né? Isso é importante. Como você avalia a Lei do Pantanal? Bom, eu acompanhei, nós tivemos diferentes proposições para a Lei do Pantanal, né? Houve um debate intenso, houve uma certa disputa política com relação a isso. Eu acho que, independente do texto que foi aprovado, do texto que teve mais apoio, a gente deve levar a conservação do Pantanal como um objetivo certeiro. A gente não deve abrir mão. A gente tem que tomar cuidado com a ocupação ali na borda do Pantanal, no Planalto, né? Para a gente diminuir os impactos sobre o pulso de inundação, sobre o ecossistema do Pantanal, digamos assim, né? Porque as atividades que a gente produz no Planalto, na borda ali do Pantanal, da área do Pantanal, ela gera impactos no Pantanal, né? Então, a gente precisa estar atento à produção de energia mais adequada. Então, eu digo aqui, me refiro às hidrelétricas, né? Que existem projetos de hidrelétricas ali na borda do Pantanal, digamos assim. Então, a gente tem que pensar em termos de planejamento do Estado, né? Para o Pantanal, se a gente quer colocar determinados empreendimentos ou não. Avaliar os impactos ambientais de uma forma cumulativa, de uma forma sinérgica. Porque às vezes você avalia o impacto de um projeto sobre o Pantanal, só que quando você tem vários projetos sendo alocados ao mesmo tempo ou sequencialmente, mesmo que em diferentes lugares, você gera um impacto que pode ser maior
do que as simples somas dos impactos individuais de cada um dos empreendimentos. Entendeu? Então, tem uma coisa de impacto sinérgico, impacto ambiental sinérgico, que deve ser levado em conta, né? Por estudos um pouco mais complexos. A gente tem que levar a sério o zoneamento ecológico-econômico, que tanto o Estado tem, quanto alguns municípios, Campo Grande tem também. Então, o zoneamento ecológico-econômico, ele visa justamente adequar ao desenvolvimento econômico em função das suas potencialidades, em função das potencialidades naturais daquele município ou daquela região. Então, a gente deve considerar isso.